Olá, meus irmãos, bom dia, tudo na paz, tudo na graça de Deus. Louvado seja o nome do nosso Criador. Meus queridos, em primeiro lugar, eu quero pedir para você para continuar se inscrevendo no nosso canal. Deixe o seu like, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Você também faça uma coisa muito importante. Você deixa na aba dos seus comentários aí. Deixa na aba dos comentários, não é? Alguma opinião sua. Meu querido, veja bem, tem alguma coisa que está causando uma grande preocupação nos pastores, nos líderes religiosos, por que não dizer nos cães gulosos? Olha, eles resolveram usar de artilharia pesada em cima dos ensinadores da graça. Até porque eu acredito que eles não querem perder os seus postos, aquele posto que eles ocupam que garante o seu salário, mesmo sabendo que eles estão usando a Bíblia para enganar as pessoas, mesmo sabendo que eles estão usando a palavra do Criador para negar o sacrifício da cruz de Cristo. Tem um pastor cão guloso, é muito novinho, que ele resolveu vir para as redes sociais falando mal do pastor Caio Fábio e de outros pastores que ensinam a graça. E ele diz ali no seu vídeo que esses pastores que estão ensinando a graça e a hipergraça estão totalmente denegrindo o evangelho. E eu perguntaria a esse pastor, eu não vou usar o nome dele aqui, mas se vocês pesquisarem nas redes sociais, principalmente no YouTube, vocês vão achar pastor critica do pastor Caio Fábio. Sabe o que acontece, queridos? Ele diz que os pregadores da graça, eles não mais pregam arrependimento. E ele diz que os pregadores da graça estão dizendo ou estão falando que não precisa mais ninguém se arrepender do seu pecado. Olha o verbo que ele usa. E ele usa algumas passagens dos livros históricos, mas ele não leva em conta o tempo da escrita. Porque para esses pastores que estão criticando, tem alguma coisa que está preocupando eles. Mas eu sei o que é. É porque as pessoas estão abrindo os olhos e estão parando de entregar dízimo como dinheiro. Aí, eles não têm como continuar sustentando seus luxos. Então, o que acontece, queridos? Esse povo, eles estão preocupados sim. Eles estão com medo de pegar numa enxada para capinar um lote. Eles estão com medo de pegar ônibus de madrugada para trabalhar. Eles estão com medo de pegar no serviço 7 horas e largar 5. Eles estão com medo disso. Como a maioria dos trabalhadores fazem no seu dia a dia. Esses caras, sabe o que eles querem, meus queridos? Eles querem acordar meio-dia, 10 horas da manhã, e ir dormir lá para as meia-noite, 1 hora, mas ganhando 20 mil por pregação, ganhando 40 mil por pregação. Tem uma pastora aí muito novinha, que foi descoberta agora, que ela cobra 28 mil para pregar. É disso que esse povo está com medo. Então, sabe o que acontece, queridos? O medo dessas pessoas é que os ensinadores da graça estão levando as pessoas ao conhecimento e ao entendimento. Então, essa artilharia pesada que eles estão usando não é
artilharia pesada, pegando a Bíblia como base. Eles estão inventando coisas, citam textos sem respeitar o tempo que o texto foi escrito, em que época, para quem e para quê. Por exemplo, esse pastor, esse líder cão guloso, que está citando o pastor Caio Fábio. Eu gosto do pastor Caio Fábio, eu não tenho nada contra o pastor Caio Fábio, que tem muita gente que gosta dele, tem muita gente que odeia ele. Assim como todos os filhos de Deus. Eu acredito que a maioria dos evangélicos detestam os filhos de Deus, os ensinadores da graça. Mas isso é errado? Não. Qual de nós que vai ser melhor do que Cristo? Qual? Quem de nós vai ser melhor? Ninguém. Então nós ainda estamos no lucro. Nós ainda não fomos chamados ou chamados de príncipe dos demônios, que seria Baal-Zebub, não é? O deus mosca. Nós não fomos chamados ainda disso. E aqui na minha cidade tem um ex-pastor que por ele, não é? E que por ele também não entender ainda a graça, por ele não saber ainda como que se estuda a Bíblia, ele também me critica, mas critica de longe. Mas ter a coragem de se humilhar e de falar, não, eu vou na casa de Alberto, eu vou tirar minhas dúvidas, eu vou estudar a Bíblia junto com ele. Você acha que esse povo tem esse tempo? Tem tempo para criticar, para julgar, para falar mal. Mas para estudar a Bíblia juntos, tirar suas dúvidas, eles não têm. Então, para esse pastor aí, que está tomando coragem de nos confrontar, usando as suas ideologias e não Bíblia, você quer confrontar, líder? O povo que ensina a graça de Deus confronta com a Bíblia. Mas faça como nós. Quando você citar um texto bíblico, você respeita o tempo que o texto foi escrito, respeita o remetente, respeita o destinatário, respeita as colocações verbais e os tempos verbais também. Faça assim como nós fazemos. Por exemplo, você que disse que os irmãos em graça não estão ensinando mais as pessoas a arrepender dos seus pecados, deixa eu te mostrar um detalhe. Claro que você sabe disso, mas eu só vou ler e relembrar você o que significa esse versículo. 1 João capítulo 3, versículo 6. É claro que você sabe que você tem um monte de carnudo guardado no seu guarda-roupa, na sua escrivaninha. Você tem um monte de diploma de teologia, porque vocês são assim. Vocês são teólogos e dizem que vocês é que detêm a verdade. Quem disse isso a você? A verdade é esta aqui, ó. A Bíblia. 1 João capítulo 3, versículos 4. E uma coisa é bom lembrar. O subtítulo fala sobre a qualidade dos filhos de Deus. Olha o que João, há 2000 anos, tem que respeitar a idade do texto. E para quem que ele escreveu? Ele escreveu para judeu. Ele não escreveu para brasileiro. Ele não escreveu para quem não vivia debaixo da lei. Ele não escreveu para que fizesse efeito 2000 anos depois. Ele escreveu para judeu. Não foi para mim, porque João era judeu e era judaizante. 1 João capítulo 3, a partir do versículo 2. Mas agora, irmãos, somos filhos de Deus. Agora por quê? Antes não era, não? Antes não era? Mas ele vai explicar, o próprio João.
Amados, agora somos filhos de Deus e ainda, preste atenção, pastor cão guloso, que está falando mal dos ensinadores da graça. Agora ficou bom, é agora que vai começar a ficar bom, porque vocês resolveram rebater os ensinadores da graça, não com a Bíblia, mas com a ideologia de vocês. Deixa eu acertar aqui meu celular. Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou. Cristo, o Filho do Homem, ainda não tinha se manifestado quando João escreveu isso aqui. Porque a manifestação do Filho do Homem só ocorreria no ano 70. Na descrição do Apocalipse. Não é 1970. Era no ano 70. 70 anos depois que Cristo nasceu. É o ano 70. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. O que ele, João, estava falando? Que eles seriam, quando Cristo se manifestasse, eles seriam a mesma coisa. O quê? Aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com ele. Assim como ele era espírito, eles, os judeus também, que acreditaram na palavra, também seriam. Porque quem se une ao Senhor se torna um espírito. João está dizendo assim: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Cristo. Ninguém vê Cristo na carne, meu querido. Já não conhecemos ele na carne. Você lembra da conversa que Jesus teve com a mulher samaritana? Assim como Deus é espírito, quem quiser adorar a ele também tem que ser em espírito e em verdade. Ou eu estou mentindo, ou críticos do sistema. Do sistema não. Críticos dos irmãos em graça. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Agora preste atenção. Eu gostaria de falar o seu nome, mas eu não posso, eu não quero ainda. Apesar de que tem muita gente já falando mal desse líder religioso. Mas eu vou me ater aqui. Eu vou me ater, não vou, porque você vai saber. Preste atenção no versículo 4 de 1 João capítulo 3. Todo aquele, querido, se você acha que é brasileiro, se você acha que é americano, se você acha que é francês, se você acha que é argentino, inglês, você está hiper enganado. Por quê? Porque eu vou explicar. João diz, todo aquele judeus. Ele não diz todo aquele ser humano. Todo aquele americano, ele diz todo aquele, porque ele estava endereçando essa epístola aos crentes judeus. Não era crentes da comunidade gentia. Não, querido. Todo aquele que comete pecado transgride a lei. Em qual lei mosaica você nasceu? Você nasceu sob a lei mosaica? O francês, o brasileiro, o argentino, o americano, o inglês, o espanhol, o peruano, o chileno, o venezuelano. Alguém nasceu sobre a lei de Moisés? Claro que não. Então, ele está dizendo, todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque o pecado era a transgressão da lei. Eu li para você o que está na Bíblia.
Leia na sua Bíblia para ver se não é a mesma coisa. Então, para você, pastor, com X mesmo, não conhece não, pastor, você está com medo de perder o dinheiro que você ganha pregando o evangelho? E olha que vocês dizem que nós estamos falando mal do evangelho, estamos ensinando coisa errada. Você já parou para pensar que é vocês que estão denegrindo a imagem do evangelho de Cristo? Você sabe o que é, pastor? Claro que com certeza você sabe. E com certeza você fez teologia. Você é um dos maiores pregadores de mentira do Brasil. Você é um dos maiores enganadores do Brasil. Porque você ensina as pessoas a dizimar dinheiro. Você ensina as pessoas a ser obrigado a imitar o que Constantino fez lá no quarto século, quando aconteceu, não é? Aquela reunião que todo mundo sabe que foi o Concílio de Nicéia. É vocês que ensinam as pessoas a blasfemar contra Deus. E você diz que somos nós? Não, querido. O nosso papel é libertar. Jesus veio libertar, Paulo veio libertar, mas Himeneu e Fileto vieram trabalhando contra Paulo. Os saduceus, os fariseus, os hipócritas e também os sacerdotes e sumos sacerdotes do templo fizeram a mesma coisa com Jesus. É o papel que vocês estão fazendo. Nós estamos despertando as pessoas para abrir os seus olhos e se livrar dessa religião maléfica, essa religião que a Bíblia chama, sabe de quê? De engano religioso. Você sabe o que é um nome próprio, pastor? Você sabe o que é um adjetivo? Claro que você sabe. Então aqui está ele, ó. Pecado era a transgressão da lei, mas vocês ensinam que pecado é tudo aquilo que as pessoas praticam errado. Não é não, querido. Mas vamos dizer que pecado é tudo aquilo que as pessoas cometem de errado. Vamos dizer que você está certo e nós estamos errados. Então volte a alguns livros da Bíblia. No livro de Hebreus, por exemplo, no capítulo 10. Então, você quer nos refutar usando a sua ideologia? Eu vou te refutar usando a Bíblia. Não há nada melhor para refutar um cão guloso do que usando a própria palavra. Então, meus queridos, vocês que são inscritos no meu canal aí, abra a Bíblia de vocês no capítulo 10 de Hebreus. Olha o que diz a partir do versículo de número 10. Nessa vontade é que temos sido santificados. Apolo escrevendo para judeus. Quem escreveu o livro de Hebreus foi Apolo, não foi Paulo. Apolo, aquele homem que era versado no conhecimento e passou a entender o evangelho de uma maneira que substituiu o apóstolo Paulo direitinho. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Se você não foi santificado pela oferta do corpo de Jesus Cristo na cruz, meu querido, pastor guloso, o problema é seu. Se você não se acha santificado, o problema é seu. Você mente para as pessoas, dizendo que a pessoa tem que dar dinheiro para vocês, dizendo que a pessoa ainda tem que se batizar nas águas, dizendo que a pessoa tem que frequentar culto no templo, aonde Deus não habita. Você diz que tem que ter, que tem que ir, mas é justamente onde vocês mandam as pessoas ir, é que Deus não está. Mas você não tem coragem de ler isso para as pessoas. Por que você não pega coragem, pastor, e abre a Bíblia em Atos capítulo 7, versículo 48 e 49, em Atos 17,
versículo 24 e 25. Em João, capítulo 4, o versículo 23, 24 e 25. E mostra para as pessoas como que se deve adorar a Deus 2000 anos depois do juízo. O juízo, meu querido, foi a consumação de tudo. Ou Cristo não falou está consumado na cruz, ou ele não falou tetelestai. Todo sacerdote se apresentava. Você pode dizer aí do outro lado, não, Alberto, mas aqui está dizendo se apresenta. Mas você está quantos anos depois que isso foi escrito? Se apresenta na época que foi escrito, porque o templo estava de pé. Como o templo não está de pé mais, e eu estou há 2000 anos depois disso, eu não posso usar o que foi do tempo presente no tempo presente de 2000 anos depois. É passado, querido. O pão que você comprou ontem na padaria foi ontem, não é hoje. Hoje você vai comprar outros pães. Mas o pão que você comprou ontem foi ontem, passado. Você já comeu e já virou esterco. Não está mais no seu estômago. Ele está agora lá na rede de esgoto. Talvez até na usina de tratamento de esgoto. Aquele pão que você comeu. Então, querido, todo sacerdote se apresentava dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podia tirar pecado. Pecado era o quê? Transgressão da lei. Como os sacrifícios que eram praticados lá no templo em Jerusalém não conseguia tirar pecado de ninguém, o que Cristo então fez? Seu guloso, que não tem coragem de mostrar a verdade para as pessoas. Vamos ver como o sacrifício não podia tirar pecado de ninguém, mas alguma coisa precisava ser feita. Vamos voltar à Bíblia aqui em João, no capítulo 1, o versículo 29 e 30. Eu uso a Bíblia. Você usa a sua ideologia e usa texto sem contexto para continuar enganando as pessoas. Vamos usar a Bíblia. A Bíblia, pastor. Mas respeitando o texto e o contexto. João, capítulo 1, versículo 29. Eu acho melhor nós lermos a partir do versículo 25. Perguntar a João, por que você batiza se você não é Cristo, nem Elias e nem o profeta? João respondeu assim, eu batizo com água, eu batizo com água, mas, olha o advérbio, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ninguém tinha ainda visto Jesus e reconhecido como o Cristo, o Jesus de Nazaré. Mas ele já estava no meio deles. Aí João fala assim, eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conhece. Este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que tem a primazia, ou seja, o rocha, cabeça, primeiro lugar, que tem a primazia, porque era primeiro do que eu. E aí, pastor? Você vai continuar enganando as pessoas, dizendo que ainda existe pecado no mundo? Então nem você que é pastor,
que estuda teologia não acredita nem no Cristo que você prega. Porque a minha Bíblia está dizendo que João Batista anunciou que quando Jesus viesse, ele ia tirar o pecado do mundo. E tirou, porque pecado era a transgressão da lei. Quando ele tira a transgressão da lei, ele elimina o pecado. E olha só, a partir do versículo 14, do capítulo 10 de Hebreus, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica primeiro quando diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu vou colocar minhas leis em seus corações e as escrevereis em seu entendimento. E ainda acrescenta: você tem coragem, pastor, de ler para a sua igreja, que vocês chamam de igreja, isso que eu vou ler agora? Versículo 12, versículo 17 e 18 de Hebreus 10. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, porque onde há remissão destes, remissão, o que é? O que é remissão? Tirar, arrancar, extinguir, trazer de volta o homem que ele gostaria de ter do jeito que era. Onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Mas para você, pastor cão guloso, ainda tem que haver oferta pelo pecado. Por quê? Porque você está na lei. Você não entendeu que a morte de Cristo na cruz do Calvário e o juízo do ano 70 foi o fim de uma era, foi o fim da lei, inaugurada a graça para que todos pudessem viver em paz e livre da religião. Aprenda, seu líder religioso. Ou você vai continuar negando a Bíblia para não perder o seu salário que você ganha. Você toma vergonha na sua cara e passe a ensinar a verdade para as pessoas. Graça e paz, e tenha uma boa semana em nome do nosso Criador. Amém.